I wish I were here with better news. The fact is that you and I are sitting here today because this will be your last week of employment at this company. Why me? What am I supposed to do now? Am I supposed to feel better that I'm not the only one losing my job? This is ridiculous. I have been a fine employee for over 10 years, and this is the way you treat me. This is what I get in return for 30 years of service for my company, and they send some yo-yo like you in here to try to tell me that I'm out of a job? They should be telling you you're out of a job. You have a lot of gall coming in here and firing your #1 producer, and then you're gonna go home tomorrow and make more money than you've ever made in your life, and I'm gonna go home without a paycheck. Fuck you. I guess you leave me dumbfounded. I don't know where this is coming from. How am I supposed to go back as a man and explain this to my wife that I lost my job? On a stress level, I've heard that losing a job is like a death in the family. But personally, I feel more like the people I worked with were my family, and I died. How you sleep at night, man? Huh? How's your family? They sleeping well at night? Electricity still on? Heat still on? Refrigerator full of food? Gas tank full of gas? Going Chuck E. Cheese this weekend or something? Not me. No, my kids, we're not gonna do anything. I can't afford to be unemployed. I have a house payment. I have children. I don't know how you can live with yourself, but I'm sure that you'll find a way while the rest of us are suffering. Who the fuck are you, man? Excellent question. Who the fuck am I? Poor Steve has worked here for 7 years. He's never had a meeting with me before, or passed me in the hall, or told me a story in the break room. And that's because I don't work here. I work for another company that lends me out to pussies like Steve's boss who don't have the balls to sack their own employees. And in some cases for good reason. Because people do crazy shit when they get fired. Did I do something wrong? I mean, is there something I can do differently here? This is not an assessment of your productivity. You gotta try not to take this personally. Stephen, I want you to review this packet. Take it seriously. I think you're gonna find a lot of good answers in here. I'm sure this is going to be very helpful. A packet. Thank you. Packet. Well, anybody who ever built an empire or changed the world sat where you are right now. And it's because they sat there they were able to do it. That's the truth. I'm gonna need your key card. Great. Okay. Now, I want you to take the day, go get together your personal things, and then tomorrow, you get yourself some exercise. You go out for a jog, you give yourself some routines, and pretty soon you find your legs. How do I get in touch with you? Don't worry, we'll be in touch with you soon. This is just the beginning. I'll never see Steve again. What do you suggest I tell them? Perhaps you're underestimating the positive effect that your career transition can have on your children. The positive effect? Make about 90 grand a year now. Unemployment is what, 250 bucks a week? Is that one of your positive effects? Well, we'll get to be cozier because I'm not going to be able to pay my mortgage on my house, so maybe we can move into a nice fucking one-bedroom apartment somewhere. And I guess without benefits, I'll be able to hold my daughter as she, suffers from her asthma that I won't be able to afford the medication for. Well, tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to apply themselves academically as a method of coping. Go fuck yourself. That's what my kids will think. Your children's admiration is important to you? Yeah, it was. Well, I doubt they ever admired you, Bob. Hey, asshole, aren't you supposed to be consoling me? I'm not a shrink, Bob. I'm a wake-up call. You know why kids love athletes? I don't know, because they screw lingerie models. No, that's why we love athletes. Kids love athletes because they follow their dreams.
Well, I can't dunk. No, but you can cook. What are you talking about? Your resume says that you minored in French culinary arts. Most students, they're working the fryer at KFC, but you bust tables at Il Picador to support yourself. And then you get out of college, and you come and you work here. How much did they first pay you to give up on your dreams? 27 grand a year. And when were you going to stop and come back and do what makes you happy? Good question. I see guys who work at the same company for their entire lives, guys exactly like you. They clock in, they clock out, and they never have a moment of happiness. You have an opportunity here, Bob. This is a rebirth. Now, if not for you, do it for your children. Olá, quarentões, cinquentões e sessentões. Ou seja, tons e tonas, porque esta é uma convocação para os homens e mulheres com mais de 40 anos. E se você já ultrapassou a honrosa marca dos 40, que nem eu, você já se deu conta que o que já era complicado para a nossa geração, agora, neste novo normal, a tendência é piorar muito antes de melhorar. E eu sou positivo por natureza, mas eu não fujo à realidade. Mas eu também sei que a nossa geração não se abala tão facilmente. A nossa geração foi aquela que criou o slogan que o trabalho só é duro para quem é mole. O trabalho não nos mete medo. Entrar em ação é um desafio que aceitamos abraçar. O problema não é entrar em ação. O complicado é onde nós colocamos a nossa ação quando toda a nossa volta virou de pernas para o ar e quase tudo o que nós conhecíamos e dominávamos ficou ou está ficando obsoleto. Eu estou no mesmo barco que você, eu estou apanhando a mesma tempestade que você e estou sujeito aos mesmos riscos e perigos que você. Mas hoje, nos meus 53 anos, eu não tenho tempo nem pachorra para cruzar os braços e lamentar. Eu procurei por soluções viáveis em tempos difíceis, como é que estamos a viver, e encontrei algumas. E uma delas em particular eu quero apresentar hoje. É assim, o meu papel nesta oficina será parecido com o personagem do vídeo, representado pelo George Clooney. Primeiro eu vou abordar os problemas, porque não há como deixar de falar nas coisas ruins, não há como passar por cima, porque de nada adiantará falar sobre a necessidade de fazer uma reinvenção pessoal e profissional enquanto estratégia e modo solução, sem primeiro falar nos problemas do novo normal que a justificam, mesmo que esses problemas já sejam conhecidos. O que neste caso é toda a complexidade gerada pela dinâmica que o avanço tecnológico tem criado e de forma exponencial acelerada pela crise do Covid-19. E que nós precisamos mais do que nunca de analisarmos no nível profissional, não só no nível profissional, mas em particular, no momento em que as bases estruturais mexeram muito. Certo? E então, lá no final, se houver tempo, eu vou-lhes apresentar as 3 possíveis soluções, ou os 3 passos que precisam ser dados para que aconteça uma reinvenção efetiva, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. E esses 2 bonequinhos que aí estão, esse casal é a Maria José e o Zé Maria, que me irão acompanhar durante toda a apresentação. Certo? Então, eu quero começar falando de algo que todo mundo sabe que deveria fazer, mas pouquíssimos são os que fazem. Por exemplo,
Mudar de emprego, buscar nova recolocação no mercado, transitar de carreira, empreender, se aposentar ou sair de uma crise, são mudanças extremamente importantes que requerem uma cuidada preparação. E você há de reparar que a palavra preparação, ela é um construto de duas palavras. A primeira parte é prepara e a segunda parte é ação. Ou seja, é preparando, ação. E os processos de redescoberta e reinvenção fazem parte da primeira parte da palavra, que é a parte do prepara, certo? Se em alguns destes desafios que eu acabei de falar, como mudar de emprego, buscar nova recolocação no mercado, transitar de carreira, empreender, qualquer desafio grande que vocês tenham na vida para fazer, se você menosprezar estes processos de redescoberta e reinvenção, você correrá um sério risco de dar um salto no escuro. E o mais provável que aconteça é você dar um tiro no pé. E para evitar isso, a minha primeira sugestão é não menospreze estes dois processos nos seus objetivos e desafios, principalmente neste novo normal. Certo? E porque ao sermos confrontados com uma circunstância trágica, como é o caso do desemprego não esperado, de um divórcio não desejado, de uma falência forçada, a morte de um ente querido, a notícia de que temos uma doença grave, ou outra qualquer situação que tenha para nós um alto impacto emocional negativo, é natural que fiquemos desnorteados por um tempo. No entanto, se durante esse tempo conturbado quisermos encontrar respostas ou soluções na força da dor e da confusão, o mais certo é que os erros sejam bem maiores do que os acertos. Por isso, a minha segunda sugestão é que, se alguma destas situações acontecer com você, primeiro, se dê ao luxo de fazer o luto necessário. Depois, peça ajuda. E, mediante a gravidade dos fatos, que seja ajuda especializada. Porque você precisa se preparar convenientemente para reagir. Caso contrário, não vai dar nada bom. E, igual que as pessoas do vídeo, a maioria de nós não está minimamente preparada para receber a notícia que já não somos mais necessários, que somos dispensáveis da função que desempenhamos na empresa onde trabalhamos. E, infelizmente, essa situação tende a ser cada vez mais iminente num tempo tão volátil como aquele que estamos a viver agora. Mas neste vídeo, a mesma pessoa que servia de mensageiro das más notícias também trouxe um novo e positivo olhar sobre uma situação negativa. Por outras palavras, o que o porta-voz da empresa disse ao profissional que estava sendo dispensado foi que, em vez de lamentar o que acaba de perder, porque não aproveita este período de desocupação para se ocupar em trabalhar num sonho antigo e transformá-lo no ganha-pão atual, por exemplo. E em boa verdade, empreender, mesmo para os 40 mais, tem sido cada vez mais a porta de reentrada no mercado de pessoas que passam por uma situação de desemprego. Só que essa decisão não pode ser, como muitas vezes é, tomada no calor da emoção, levada pelo desespero e sem a devida preparação. Porque, de acordo com a Sebrae, em 2020, no Brasil, só no Brasil, em plena pandemia e consequente isolamento social, mais de 2,5 milhões de pessoas com mais de 50 anos iniciaram um negócio. 2,5 milhões de pessoas com mais de 50 anos iniciaram um negócio. Mas talvez você esteja pensando que, ao contrário da pessoa do vídeo, ou dos 2,5 milhões de pessoas que iniciaram um negócio em 2020, você não tem nenhum sonho, você não tem nenhum conhecimento específico, nem nenhum talento extraordinário que possa transformar em uma qualquer atividade ou empreendimento que lhe sirva de ganha-pão. Mas a minha pergunta é, isso é mesmo verdade? O quanto você acredita nisso? Agora, você pode fazer um esforço por acreditar nisso e usá-lo como desculpa para não fazer nada. Então a minha terceira sugestão é: realize um inventário do seu potencial pessoal
e descubra no que você é realmente bom. Eu tenho a certeza que você é bom em alguma coisa que, se bem orientado, você pode transformá-la num ganha-pão. Ok? E Darwin, na sua teoria da evolução, ele afirmou que não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas o que melhor se adapta às mudanças. E então a pergunta que não quero calar é: o que é que difere o mais adaptável do mais inteligente ou do mais forte? Bom, eu diria que a resposta de Darwin seria: a diferença entre um e outro é a rápida predisposição para se reinventar sempre que as condições e as circunstâncias o exigirem. E a pergunta que não quero calar agora também poderá ser: mas Brígido, o que é isso de se reinventar? Bom, eu diria, por minhas palavras, que da mesma forma que de tempos em tempos a serpente muda de pele e a águia muda de penugem, e nós, a cada estação do ano, mudamos o nosso vestuário para nos adaptarmos às temperaturas dela, também da mesma forma, de tempos em tempos, deveríamos nos reinventar para melhor nos adaptarmos à realidade presente. Principalmente se houver mudanças estruturais, como aquelas que têm acontecido nos últimos tempos. Para mim, o ato de se reinventar nada mais é que um processo necessário para colocar a pessoa na mesma página da sua atual realidade, de acordo com os seus novos desafios, com as suas novas necessidades e as suas novas obrigações. Porque uma coisa é a pessoa ter noção e até aceitar que a realidade dela mudou. E outra coisa é ela estar adequadamente preparada para se enquadrar na nova realidade. E, como nova realidade, eu não falo só na área profissional. Eu me refiro a qualquer mudança que uma pessoa faz de livre e espontânea vontade, ou que é obrigada a isso, como, por exemplo, o estar desocupado graças a um desemprego involuntário ou por ter pedido as contas. De uma forma ou de outra, esta é uma nova realidade para essa pessoa. Da mesma forma que estar sozinho devido a um divórcio, a favor ou contra a vontade, pouco importa, o quebrar a sua rotina graças a uma doença ou um acidente grave, o estar quebrado financeiramente graças a uma falência ou um investimento ruim, ou o estar de luto profundo devido à morte de um ente querido ou de um animal de estimação, ou até mesmo coisas positivas, porque há realidades novas que são positivas, como é o caso de ser pai ou mãe pela primeira vez. Os recém-casados, por exemplo, pessoas que emigram para mudar de vida ou que simplesmente mudam de estado. Tudo isto são novas realidades que geram novos movimentos que, por si só, geram a necessidade de passar por um processo de reinvenção para uma melhor adaptação a essa nova realidade que passará a ser o seu novo normal, passará a ser o seu dia-a-dia daí para a frente. Se não houver uma preparação adequada, tudo pode complicar. E quando grandes mudanças acontecem depois dos 50 anos, ou até mesmo depois dos 40, a falta ou a existência de um processo de reinvenção, e que seja um processo de reinvenção apropriado, pode nos levar facilmente por duas realidades completamente diferentes. E com certeza, eu conheço, e com certeza você conhece também, alguém nessa faixa etária dos 40, 50 até 60 anos, que é cheio de muitas vontades, de muitos apetites, de muitos excessos ou déficit de entusiasmo, é cheia de fantasia e ilusão, tem muitas dúvidas, é cheia de questionamentos, cheia de medos, desesperada, reclamona, depressiva, alguém que se divorciou durante o período da meia-idade, ou alguém que foi demitida, e mais grave, infelizmente, o número de suicídios na meia-idade são superiores a idades antes dos 35 e depois dos 60, lamentavelmente. Mas enfim, e a vossa pergunta poderá ser: mas Brígido, esta não é uma realidade exclusiva dos 40 mais. E é verdade, não é uma realidade exclusiva dos 40 mais. Mas os estudos indicam que ela é muito mais comum e muito mais severa em mulheres e homens com mais de 40 anos.
Mas nem tudo são más notícias. A boa notícia é que, felizmente, esta realidade que eu acabei de mostrar não é uma lei universal, nem uma verdade absoluta. Logo, ela não precisa ser a realidade de todos. E não é. Felizmente que não é. Porque eu digo isso porque eu também conheço pessoas, homens e mulheres, que estão nessa mesma faixa etária, que confessam que nunca se sentiram mais felizes e realizados como agora. Estas pessoas de que falo, e provavelmente você conhece algumas delas, elas confessam que estão vivendo um novo propósito de vida, o que lhes traz mais significado ao seu dia-a-dia. Muitos deles dizem estar empreendendo, realizando projetos, concretizando sonhos e objetivos, e dessa forma, foi a forma que eles tiveram para trazer para a sua vida um pouco mais de desafio, um pouco mais de aventura, de realização, de liberdade, e por aí vai. E alguns deles confessam estarem desfrutando do amor e da sexualidade na sua melhor expressão. Ou seja, ambos estão sujeitos à mesma realidade, mas com aproveitamentos e resultados muito diferentes. E o mais interessante nesses dois cenários é que nenhum deles acontece por acaso, nem graças à boa ou à má sorte, mas sim graças ao poder das nossas escolhas, quer das boas, quer das ruins, quer das escolhas passadas, quer das escolhas mais recentes. Porque será graças às nossas escolhas que nos cairá na rifa o experimentar o triste cenário, o triste primeiro cenário, repleto de complexidades e infelicidade, ou viver empolgado no segundo, com muitas realizações e bem-estar. E um processo de reinvenção ajudará você a fazer boas escolhas e a ser mais assertivo nas decisões que toma. Mas eu também, sinceramente, Brígido Silva, reconheço que não é fácil gerir nossas emoções e fazer boas escolhas quando tudo à nossa volta parece conspirar contra nós. E se você é uma mulher ou um homem com mais de 40 anos e se sente angustiado ou angustiada pelo aumento do desemprego, pela diminuição acentuada de oportunidades profissionais, ou pelas condições socioeconómicas desfavoráveis, ou por uma acentuada discriminação etária no mercado de trabalho, principalmente se viver num país como o Brasil, onde 35% da população tem mais de 40 anos, e apesar da expectativa de vida ser atualmente 74 anos, nós sofremos de um agravante, que é o da maioria das empresas achar que um profissional com mais de 40 anos já é velho para trabalhar. E para o Estado, ter 60 anos é considerado ainda novo demais para se aposentar. Neste estado de coisas, é normal que você esteja assustado e acredite, você não está sozinho, nem sozinha. E o mais provável é que a este nível as coisas não vão melhorar para os profissionais despreparados. Porque, quer queiramos, quer não, com a chegada das novas tecnologias, o amadurecimento da inteligência artificial, a crescente busca pela automação em toda a indústria, o mercado de trabalho está sendo transformado à velocidade da luz e em todo o mundo. E, em consequência disso, o cenário atual do Brasil é já desesperador. Atualmente já são 14,6 milhões de desempregados. E mais, a pandemia e a crise não são as únicas responsáveis por estes números. Elas só estão acelerando o processo. Só isso. A única responsabilidade é acelerar o processo. E as previsões da McKinsey Global Institute, ela diz que a inteligência artificial ameaça cerca de 70% dos empregos em países em desenvolvimento. Para ter uma ideia, só no Brasil, a automação pode afetar quase 16 milhões de empregos. E, como sabemos, e lamentavelmente, os profissionais com mais de 40 anos estão na linha da frente da lista de demissões. Infelizmente. Mas é assim, não há como tapar o sol com a peneira. E agora a pergunta que também pode estar assegurada na vossa mente é: mas Brígido, perante este cenário, o que podemos fazer? Bom, como eu disse ainda há pouco, empreender tem sido cada vez mais a porta de reentrada no mercado de pessoas que passam por uma situação de desemprego.
E colocar de parte esta possibilidade poderá-lhe custar caro, quer a nível de saúde financeira, quer a nível de saúde emocional, psicológica e física. Porque, repare, uma das grandes vantagens de se passar por um processo de reinvenção pessoal e profissional é que é ele lhe mostrar qual é a sua verdadeira situação e quais são as suas possibilidades. Ou seja, onde você está num determinado momento da sua vida. Porque eu prezo muito um provérbio que diz o seguinte: se você não sabe onde está, nenhum mapa te ajudará, por mais que você queira. E com certeza você já reparou também que o primeiro dado que o Waze ou que o Google Maps ou outro qualquer sistema de GPS pede em primeiro lugar, antes mesmo de iniciar a viagem, é o seu ponto de partida. Ou seja, onde você está, e só depois ele pergunta para onde você deseja ir. Mas, Brígido, o que é que o Waze tem a ver com a reinvenção na meia-idade? Eu diria que a reinvenção na meia-idade é mais importante que nas outras idades. Na meia-idade em particular, ter clareza mental sobre a pessoa em que nós nos transformamos com o passar do tempo, porque nós não somos a mesma pessoa que éramos há 10 e muito menos há 30 anos, termos uma noção clara sobre qual é a realidade que temos no momento e sobre o que nós desejamos ser, o que desejamos fazer e ter daqui para a frente, deverá ser o nosso ponto de partida, onde nós estamos. E só assim nós saberemos para onde é que devemos ir. E isso é fundamental para nos trazer equilíbrio emocional, tanto emocional como psicológico. Inclusivamente, a parte física e a parte financeira podem ser obstruídas se nós não tivermos essa clareza mental. E é só com clareza mental e equilíbrio emocional é que teremos como sair de uma realidade que nós não gostamos para uma realidade que nós desejamos. E aqui surge outra questão. Para a maioria de nós, depois dos 40 anos, o que impede de ir de uma realidade para a outra são vários empecilhos mentais que servem como força de bloqueio ao equilíbrio emocional que tanto nós precisamos. E alguns empecilhos são a dificuldade em se desapegar daquele ideal confortável de se ter um emprego com carteira assinada, ou se manter um relacionamento estável, mesmo que ele seja ruim, porque sempre foi assim, ela está acostumada, isso dá-lhe segurança, mesmo que seja uma falsa segurança. O outro empecilho é o fato de perdermos muito tempo e energia nas eternas lamentações, ou mergulhados numa profunda nostalgia sobre um passado que não volta mais. Ou aquela vontade compulsória em condenar o mercado, o governo, os responsáveis de RH, os empresários, só porque se sentem desvalorizados profissionalmente. O outro empecilho é a decisão tardia em buscar alternativas a um emprego convencional. Estão sempre à espera de um milagre. Outros é a arrogância. A arrogância de quem acha que já foi alguém na vida e que agora se sente tratado como um Zé Ninguém ou uma Maria Sem Graça. E ainda há um outro, que não acaba por aqui. O outro fato é de já terem, alguns, por já terem vivido algumas décadas, ou por já terem trabalhado algumas décadas, acham que o mundo lhes deve alguma coisa. E enquanto esperam que o mundo lhes deva alguma coisa, lhes pague alguma coisa, eles desesperam. E por último, e não termina aqui, é o medo de falhar. O medo de falhar em algum objetivo ou em algum desafio e depois não terem tempo suficiente para voltar a recomeçar. Mas se eles nunca começarem, eles nunca sabem qual vai ser o resultado. E é a falta de clareza mental causada por esses empecilhos que dificulta sobremaneira a sua adaptação a este novo normal e às circunstâncias próprias das realidades voláteis, como aquelas que nós vivemos hoje. Porque as coisas mudam a todo momento. E com elas as verdades, os conhecimentos e os conceitos. Logo, será necessário nos atualizar constantemente. Mas atenção, aquilo chama a atenção, que atualizar não significa adquirir mais uma tonelada de conhecimento. Ou ler mais livros, ou fazer mais cursos, ou participar em mais workshops, ou fazer mais uma faculdade, ou mais uma pós-graduação. Isso pode ser, sem dúvida, muito importante. No entanto, às vezes, o simples facto de nós olharmos para dentro,
fazermos uma viagem ao nosso interior, e olharmos para dentro de nós e nos redescobrirmos, redescobrirmos aquilo que nós já somos, aquilo que nós já temos, aquilo que nós já sabemos, é o início de uma nova reinvenção pessoal. Depois, eu acho que só depois de realizar esta viagem interna e coletar dados e fatos reais sobre nós, que até então estávamos inconscientes sobre eles, bastará olhar para fora de nós, para o mundo, e perguntar: o que é que eu consigo fazer com tudo isto que eu descobri que sou, que posso, que sei fazer, e com aquilo que eu tenho ao meu dispor, em função desta nova realidade? Aí sim, já teremos boas perguntas a serem realizadas para obtermos boas respostas. Ok? E a minha segunda sugestão, a minha terceira, quarta sugestão, já me perdi, é uma máxima que eu próprio criei para responder às pessoas que me dizem estar confusas e não saberem o que fazer ou por onde recomeçar. Eu sempre aconselho a pessoa a começar por dentro, investindo em seu autoconhecimento e descobrir, através desse autoconhecimento, o que ela está mais vocacionada a fazer. Pois é aí que ela terá mais probabilidades de ser bem-sucedida e realizada, e menos probabilidades de ser despedida ou falir, caso tenha um negócio. E depois dos 40 ou 50 anos, mesmo que você não tenha razão nenhuma para fazer um processo de reinvenção, mas o fato de ter 40 ou 50 anos ou mais, o simples fato de iniciarmos um processo de reinvenção pessoal ou profissional, para além de nos dar novas perspectivas de vida e criar novas possibilidades, esse processo por si só é o melhor antídoto contra o marasmo, contra o desânimo, contra a apatia e contra a depressão. Porque ele nos coloca no caminho e isso nos mantém física e mentalmente ocupados. E isso é ótimo. E apesar da nossa... apesar do que você possa pensar, não existe apenas uma forma ou uma razão para se reinventar. Existem várias formas, dependendo das razões que você tenha, para mudar alguma coisa ou para se adaptar a alguma coisa que mudou. Você pode querer se reinventar, por exemplo, enquanto profissional, ou enquanto cônjuge, ou enquanto pai ou mãe, ou filho ou filha, ou enquanto amigo, ou enquanto cidadão, ou decidir se reinventar num todo enquanto pessoa. Tudo isso é possível. Depende daquilo que você precisa para um determinado momento. Eu costumo falar, porque eu acredito nisso, que na minha idade, cada um de nós já tem um capital pessoal, um capital humano, um potencial pessoal capaz de decorar uma galeria de arte. Mas a maioria desse potencial pessoal está simplesmente esquecido num sótão desarrumado. O que é que eu quero dizer com galeria de arte? A galeria de arte foi a metáfora que eu encontrei para demonstrar tudo o que podemos fazer com aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós adquirimos, que conquistamos, que desenvolvemos e que acumulamos ao longo de décadas. No entanto, o sótão desarrumado, como a figura que estão a ver agora, é a metáfora que eu encontrei que representa o nosso inconsciente ou a nossa memória esquecida, onde estão guardadas tantas coisas importantes do nosso potencial pessoal, mas que nós simplesmente não nos lembramos ou não associamos o seu real valor em função da nossa nova realidade. Em algum momento estas coisas foram guardadas. Eu não estou dizendo estas coisas físicas, estou a falar naquilo, o nosso potencial pessoal, foram guardadas porque não havia muito o que fazer com elas. Mas hoje elas podem ser de extrema importância. Logo, o processo de reinvenção vai desencadear um movimento de extração dessas coisas importantes, mas esquecidas no nosso sótão do nosso inconsciente, e colocá-las, como vocês estão a ver aí, e colocá-las de forma organizada na nossa sala de estar, entre aspas, que representa metaforicamente o nosso consciente. Fez sentido? Mas é uma coisa que também é capaz de fazer mais sentido. Eu entendo que se reinventar fosse fácil, todo mundo seria feliz e realizado. Mas só não é assim tão fácil pelo fato de
o processo de reinvenção aponta para mudanças. E como todos nós sabemos, independentemente da idade, todo mundo teme, de alguma forma, mudanças. E porquê? Porque elas carregam os seus ónus. É o medo do desconhecido, é o esforço que precisa ser feito, é as dúvidas que são constantes, é o desapego necessário, é o afastamento de coisas e pessoas, e o começar de novo. Estes, entre outros ónus, são os que nos causam resistências para mudar. E isso é natural, certo? O que não é natural é ficarmos travados por eles. É perigoso, não é natural e é perigoso. Mas nem tudo são ónus nas mudanças, principalmente na maturidade. Porque quando essa mudança ocorre depois dos 40 anos, apesar de todas as complexidades, como a crise na carreira, ou a crise nos negócios, a crise no casamento, a crise no propósito profissional, a crise de identidade ou a crise existencial, que nada mais são que as complexidades inerentes à chamada crise da meia-idade, nem todo mundo é obrigado a passar por ela, mas muita gente passa, mesmo sem saber. Apesar destas complexidades, nós contamos com um grande bónus, que é todo o background profissional, pessoal e social que acumulamos ao longo da vida e que agora será essencial no nosso processo de reinvenção. E é aqui que entra o primeiro e mais importante passo no processo de se reinventar, que é o se redescobrir. Mas, Brígido, por que é tão importante se redescobrir na nossa idade? Você pode perguntar, eu vou responder se essa for a sua pergunta. Porque se você não se redescobrir nesta altura do campeonato, você terá muitas dificuldades em reconhecer o seu verdadeiro capital humano. E se você não conseguir reconhecer, não espere que o mercado ou as pessoas à sua volta o façam. Repare que quando o potencial de um adolescente é ainda uma possibilidade e o potencial de um jovem está ainda em desenvolvimento, o potencial pessoal, o capital humano de uma pessoa com mais de 40 anos já é riquíssimo em conteúdo. Mas, como disse anteriormente, a maior parte dos recursos do nosso potencial pessoal se encontram espalhado, empoeirado e esquecido em nossa mente inconsciente, que mais parece, metaforicamente falando, como um sótão desarrumado. Só que agora, tudo o que foi perdido e esquecido ao longo do tempo precisa ser redescoberto e resgatado. Mas, Brígido, por que razão o nosso cérebro esconde coisas que são para nós de suma importância? Bom, simplesmente porque ele não dá conta de tudo. Logo, ele precisa de priorizar. Ao longo da vida, nós crescemos, nós estudamos, nós aprendemos, nós fazemos amizades, nós sonhamos, nós nos relacionamos, trabalhamos, somos promovidos e às vezes demitidos, nos decepcionamos, casamos. Às vezes casamos e decepcionamos depois, mas enfim, é outra história. Criamos uma família, experimentamos coisas, ganhamos, perdemos, nos frustramos e, naturalmente, mesmo que não queiramos, nós envelhecemos. E ao longo desse trajeto, fomos acumulando muitas experiências, inúmeros conhecimentos, várias amizades, adiando vários sonhos e reprimindo muitos sentimentos e emoções que foram sendo guardados em nossa mente inconsciente e catalogados pelo nosso cérebro como não sendo importantes nem urgentes. E isso acontece à medida que nós ou não precisávamos tanto daquelas coisas ou não pensávamos tanto nelas. Como o nosso cérebro está sempre em modo de sobrevivência, ele precisa gerir bem a sua energia. Logo, ele escolhe o que é mais importante e urgente para o momento presente e descarta tudo o resto. E será através de um processo de reinvenção que você conseguirá resgatar todos esses recursos fundamentais para o seu presente, mas que em algum momento o nosso cérebro catalogou como não sendo importantes nem urgentes e os guardou em nossa mente inconsciente. E alguns desses recursos que vocês estão a ver aí, que são extremamente importantes, como talentos e habilidades não usadas, sonhos que nunca foram adiados até serem esquecidos, interesses pessoais ou hobbies pouco desfrutados, paixões
que nem foram cogitadas e conhecimento muito pouco utilizados. Entre eles tem amizades também pouco lembradas e propósitos que nunca foram descobertos. Entre outras coisas extremamente importantes que podem fazer hoje diferencial na nossa vida. Pode ser um divisor de águas na nossa vida. E o processo necessário de reinvenção pessoal ou profissional não se assustem, porque um processo de reinvenção não é para transformar você em outra pessoa. É para colocar você na mesma página da sua atual realidade. E é claro que, ao longo do processo de reinvenção, poderá ser necessário você desconstruir um pouco a pessoa que você se obrigou a ser durante décadas no intuito de dar conta da sua sobrevivência, para passar agora a ser quem você realmente é na sua essência e passar a viver aquilo que você nasceu para ser. Por isso a necessidade de se redescobrir primeiro para se reinventar depois, certo? E o primeiro passo que você precisa dar para melhor se adaptar e ser bem-sucedido ou sucedida neste novo normal é você realizar um inventário do seu potencial pessoal. Ou seja, inventariar os seus talentos, os seus conhecimentos, as suas competências, os seus interesses pessoais, as suas habilidades, os seus pontos fortes, entre outros recursos do seu capital humano, a fim de os organizar e os aprimorar. E um dos motivos, talvez o principal, o mais importante, para você ter bem claro na sua mente qual é o seu potencial pessoal genuíno, é o fato do conhecimento global. Nos últimos 20 anos, o conhecimento global dobrou a cada 20 meses. E a tendência é que estes ciclos de dobra do conhecimento encurtem cada vez mais. E vocês podem me perguntar, mas Brígido, o que é que a dobra do conhecimento a nível mundial tem a ver com o meu potencial pessoal? Tudo. Porque a consequência desta renovação de conhecimento acelerado é que todo mundo, todo profissional, independentemente da idade, da área de atuação, da indústria ou da hierarquia na empresa que ele esteja, vai necessitar de se atualizar cada vez mais e mais depressa. Ou seja, mais em conteúdo novo e mais depressa na sua consequente aplicação. Porque muitas das funções ou atividades de qualquer profissão ou desafios inerentes a qualquer carreira ou negócio serão profundamente impactados pelos períodos cada vez mais curtos das dobras do conhecimento. Porque conhecimentos novos implicam o quê? Implicam novas tecnologias. E estas exigem de nós novos métodos e novas estratégias de trabalho. Logo, você e eu vamos precisar estar constantemente aprendendo coisas novas. Por isso, você precisa ter a certeza absoluta se aquilo que você vai escolher fazer todos os dias, se aquilo que você vai querer fazer todos os dias a nível profissional, é compatível com o seu potencial pessoal. Caso contrário, o mais provável é você estar condenado a fazer parte das estatísticas que afirmam que 80% dos profissionais se sentem infelizes com o que fazem todos os dias a nível profissional. E também são eles os que correm mais riscos de serem despedidos dos seus empregos ou de falirem os seus negócios. Esta é a razão, a principal razão para você dar o primeiro passo num processo de reinvenção, que é inventariar o seu potencial pessoal. E os ganhos de inventariar o seu potencial pessoal, eu falei ainda há pouco, eu vou repetir, podem ser vários. Podem ser, por exemplo, se você tem um negócio, pode ser turbinar o seu negócio ou turbinar a sua carreira. Pode ser o liderar o seu nicho de mercado, o atrair e gerir as melhores promoções profissionais, porque nem todas as promoções são boas. Uma grande parte delas deviam ser ditas, não quero ser promovido. Aumentar significativamente a sua satisfação profissional, se apresentar para o mercado de forma mais atrativa. Estas, entre outros benefícios, você vai ter quando inventariar todo o seu capital humano e saber exatamente o que você é, o que você faz bem, o que você sabe e o que você tem ao seu dispor. Tudo aquilo que você tem na sua zona de controle. E que você pode ter um tesouro, mas se esse tesouro estiver esquecido, estiver enterrado,
você não vai usufruir dele. E o nosso potencial pessoal é um tesouro que muitas vezes está enterrado no sótão do nosso inconsciente. terapeuta em PFT, especialista em inteligência emocional. Estou participando do método do Deserto à Terra Prometida. Olá, meu nome é Fernando Tagawa. Eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência neste primeiro NEC, nível de evolução consciente, desenvolvido pelo Brígido e pela Vivi. Sou uma empreendedora, moro no estado do Espírito Santo. E esse primeiro NEC a gente faz o inventário pessoal, que é descobrir quais são os pontos fortes que a gente tem, baseado nos conhecimentos, nos talentos e nas habilidades. E para começar assim, o bacana é que eu nunca parei para pensar a respeito das minhas qualidades, né? E a minha expectativa era justamente poder descobrir isso, né? Quais são os meus talentos, habilidades, pontos fortes. E a minha grande dificuldade foi com relação aos pontos fortes, talentos, habilidades, conhecimento. Eu até consegui, mas juntar esses três elementos e encontrar meu ponto forte realmente foi a minha grande dificuldade. Mas graças à ajuda do Cristo, eu acabei conseguindo, e essa foi a grande descoberta, né? Uma outra coisa muito boa para mim também, trabalhada durante o meu processo, foi a questão de descobrir o meu nicho de mercado. Então, descobrir o meu representante de nicho, quem é a pessoa que eu quero atingir, a quem eu quero alcançar no meu negócio, foi fundamental para que eu construísse. E aprendi uma coisa muito interessante, que é muito mais fácil eu descobrir exatamente o que o meu cliente precisa para que eu o alimente daquilo que ele precisa e não daquilo que eu quero vender. E foi bem interessante para mim relembrar, dentro da minha própria história, os momentos que foram assim, cruciais e bem adversos que eu tive, né, na minha vida, como a perda do meu filho, e como eu lidei com essas situações. E perceber que esses pontos fortes foram fundamentais para que eu pudesse superar essas adversidades da vida. Descobrir que eu tenho sim talentos, eu tenho sim habilidades, eu tenho sim muitos conhecimentos e eu tenho sim pontos fortes, né? E eu posso criar qualquer ponto forte que eu queira, desde que ele seja conectado com o meu talento, que é a espinha dorsal. Mas o que mais me chamou a atenção nesse primeiro processo aí, que foi o NEC, que realmente a gente não tem noção às vezes dessa primeira parte aí, de que é identificar os nossos pontos fortes, o que a gente tem de dom e talento, o que é conhecimento, o que é habilidade. Então, às vezes uma coisa a gente pensa que é uma, outra coisa a gente pensa que é outra, e aí esse processo todo de descoberta, para mim foi muito transformador essa primeira semana agora. A cabeça tá a milhão para tentar identificar quais são os meus realmente pontos fortes e o que eu preciso identificar e investigar dentro de mim,
e com isso conseguir encontrar isso daí de uma forma que isso possa me monetizar. O fato de eu estar aqui gravando esse vídeo já é uma prova de como esse processo funcionou para mim, porque eu tinha uma resistência muito grande a isso, a me colocar diante de uma câmera falando na impressão de que eu estaria expondo de alguma forma a minha imagem. Mas olha, se eu sou uma empreendedora e se eu sou o principal produto da minha empresa, eu preciso colocar esse produto na vitrine. Então, isso já foi uma barreira vencida. E ter essa clareza é como que validar aquilo que eu sou e dar assim, esse empoderamento para aquilo que eu ainda posso ser e conquistar, né? Da mesma forma que eu conquistei vitórias lá no passado, utilizando desses pontos fortes, eu também posso vencer, né? E conquistar os meus objetivos utilizando-os de uma forma muito consciente. E também é interessante porque a gente percebe aquilo que a gente ainda não tem como ponto forte e que precisa ser desenvolvido. E aí dentro do NEC tem uma ferramenta bem legal que ajuda, né, que nos auxilia a como fazer e o que precisa ser focado para a gente desenvolver esses pontos fortes que a gente ainda não tem e que a gente precisa ter para atingir certos objetivos. Eu reencontrei o meu valor, o meu brilho e reencontrei a minha vontade, a minha garra de fazer o meu negócio dar certo, porque hoje eu sei que eu tenho as ferramentas em mãos para fazer acontecer esse negócio. Inicialmente, trabalhamos o módulo Inventário do seu potencial pessoal, que reúne uma série de informações que estão dentro da gente, do nosso subconsciente, de uma forma que fosse isenta de julgamentos, evitando que o ego assumisse o controle dos pensamentos. Enfim, foi uma doação total. O segundo passo essencial, que também é o segundo nível de evolução consciente da minha mentoria, sugere que você descubra os seus valores pessoais mais profundos, pois são eles que controlam a sua forma de pensar. Eu, inclusivamente, chamo-os os softwares da alma, porque eles agem sobre nós como os softwares agem sobre o computador. Porque através deles nós pensamos, sentimos e agimos em todas as áreas da nossa vida. Quando você descobrir os seus valores pessoais e os organizar mediante as suas necessidades, você será mais motivado e terá mais autocontrole da sua vida na sua nova realidade.
abriu uma nova visão, uma nova possibilidade de ver os meus valores. Porque nós estamos acostumados a olhar para os nossos valores por algumas ferramentas que são superficiais, né? Essa é a palavra certa, são superficiais. E todo o processo de autoconhecimento promovido pelo Brígido e pela Vivi é sensacional, porque ele vai buscar dentro de nós o nosso real valor, né? O valor que verdadeiramente é importante pra gente. Inicialmente eu procurei esse processo, esse trabalho, devido a uma grande confusão mental que eu estava tendo, conflito interno, e eu não tinha clareza do que estava me levando a ter aquele conflito, né? Eu até suspeitava, em algum momento eu comecei a suspeitar, mas eu não tinha certeza. E foi muito interessante que quando eu realizei uma sessão da validação dos meus valores com o Brígido, uma palavra que expressa muito o que eu senti no momento foi como se um véu tivesse se rasgado para mim naquele dia. E eu tive a compreensão, a clareza dos meus valores. E depois disso ficou muito claro para mim o porquê eu tomava determinadas ações, o que me levava a superar obstáculos ao longo do meu caminho, né? E o que me trouxe até o momento que eu estou, o porquê que eu tenho determinados sonhos, projetos para o futuro, o porquê que eu realizo, né? Faço o que faço. E isso foi muito interessante. Aprendi que os nossos valores são um conjunto de crenças e dentro delas existe uma crença raiz. E para se trabalhar e levantar essas crenças, nós precisamos acessar o nosso subconsciente. E esse módulo de valores pessoais foi muito rico para levantar esse tipo de informação. Eu aprendi com esse módulo também os meus valores pessoais, além da hierarquia desses valores, que precisam estar em concordância e em harmonia com os objetivos que eu quero conquistar. E com isso, entendi melhor o porquê de muitos resultados e muitos tropeços que eu tive na minha vida como empreendedor no passado. Ou seja, como os valores nos levam a pensar, sentir e agir. E a descoberta dos meus valores pessoais, do autoconhecimento, para mim foi uma coisa assim muito interessante, porque eu consegui entender que o que eu achava que eram meus valores principais, na verdade eram meus valores meios. E quando eu descobri meus valores fins, eu confesso para você que eu fiquei bastante impressionada e que eu comecei a entender muito dos meus comportamentos, ou porque muitas vezes eu me aborrecia, ou porque muitas vezes eu ficava ofendida com determinadas situações. E isso fez com que eu passasse a olhar a vida e as pessoas de uma forma muito mais leve. Eu descobri meus reais valores, né? E a minha missão, o que eu vim fazer aqui, né? E o que mais me chamou a atenção nessa imersão foi os valores. Na formação de coach, você aprende várias ferramentas para identificar valores, né? Mas o que a gente deixa passar despercebido é que muitas vezes respondemos aos nossos valores com o ego. Pode ser que o ego acerte, né? Fale os valores, alguns valores realmente, mas a maioria são valores que a gente gostaria de ter e não que faz parte da gente. Bem, eu achava que tinha certeza a respeito dos meus valores, né? E eu verifiquei através dessa imersão que muitos deles realmente fazem parte de mim. Mas, caramba, eu descobri que um desses valores que eu achava que eram tão importantes, estavam encabeçando ali a minha lista de valores, não era. E aí eu percebi que isso estava se refletindo em toda uma conduta que ia justamente assim contra o meu propósito para atingir minha missão. Então foi muito elucidador, foi assim uma bênção. Eu me olhei mais, né? Eu consegui verificar que alguns valores eles estavam externos a mim e não voltados
para mim. A gente perde oportunidades ou passa a vida buscando oportunidades por não se conhecer, pela falta do autoconhecimento. E me explorar para me conhecer e, a partir desse autoconhecimento, tomar novas decisões, de repente novos rumos, abrir novos caminhos na minha vida, porque agora eu sei mais ainda quem eu sou. Porque eu já tinha definido meus valores quais eram, eu já tinha participado de ferramentas de coaching, eu já tinha definido quais eram meus valores certinho, para mim já estava tudo certo. Mas aí, conforme os exercícios foram acontecendo, passo a passo que foi dado, as minhas respostas evidenciaram que eu estava enganada. E algo, assim, de valor inestimável foi que esse conflito que eu estava tendo estava me paralisando. Eu não estava conseguindo ter ações para concluir projetos. Eu sabia que eu tinha que tomar uma determinada ação, mas eu não tomava. E com a clareza, no dia seguinte, eu já comecei a tomar ações, né? E hoje, as minhas ações e decisões, elas são muito mais conscientes. Hoje eu tenho essa autorresponsabilidade que eu posso, por exemplo, ter determinada escolha, mas se aquilo passar por cima de algum valor, isso vai me gerar sofrimento. Todo o processo, todo o desenvolvimento que eles fizeram, desse processo de autoconhecimento mesmo, é magnífico, assim, eu, de fato, verdadeiramente, profundamente, é sensacional. Porque do jeito que eles costuraram, que eles criaram desenvolveram essa metodologia, facilmente você consegue perceber que, opa, aquele valor inicial que eu achei que eu tinha, não tenho. Porque aquele valor inicial que muitas vezes a gente descobre com aquelas ferramentas simples, são valores que o nosso ego escolhe e não são valores que são de fato da nossa alma. E essa imersão total ao autoconhecimento faz justamente a gente olhar para os valores que são importantes para a nossa alma. Apesar de entender os valores, e isso já vinha num processo, mas quando eu consegui identificar realmente os meus valores e entender a hierarquia deles, aí para mim isso assim foi show, é impagável. Então definir e validar os meus valores pessoais foi o equivalente a escolher realmente os softwares corretos que vão rodar na minha máquina mental, né, na minha mente. E por fim, esses dois temas, então, trabalhados inicialmente, me fizeram enxergar de uma maneira mais clara como usar a minha potencialidade para ter um desempenho de alta performance e, com isso, evitar os erros de decisão que tanto me prejudicaram por não conhecer claramente os meus valores. O que posso dizer é que reconhecer os meus verdadeiros valores foi um grande salto dentro dessa imersão. Isso me fez uma pessoa mais forte mentalmente, mais conhecedora de mim mesmo. Outro ponto interessante foi termos trabalhado a pirâmide dos níveis neurológicos, que nos permite enxergar em qual nível a gente se encontra, e com isso deu para entender melhor porque fazemos coisas que muitas vezes não nos trazem os resultados esperados. Fazendo essa dinâmica, identificamos qual nível devemos trabalhar internamente para evoluir e como realinhar esses níveis. E o que me chamou muita atenção foi um valor. Ele não está dentro da minha hierarquia. Dentro dessa imersão você vai descobrir a sua hierarquia. Ele não está dentro dos 5 maiores valores, mas ele faz parte da hierarquia, ele faz parte dos meus valores, que é a individualidade. Não existe o valor certo e o valor errado. Porém, tem aqueles valores que a gente não quer, né? Acha que é errado. E a individualidade, para mim, até um tempo atrás, era um valor que não podia estar dentro da minha hierarquia de valores. Por quê? Eu, como terapeuta, como coach, eu pensava, como que eu vou ajudar, né? Como que eu vou tratar as pessoas com o valor de individualidade? Mas o que eu descobri nessa imersão é que a gente pode trabalhar nossas áreas da vida usando valores específicos. E eu descobri, e estou aplicando, e estou vendo ótimos resultados, que o valor de individualidade
ele se aplica perfeitamente na minha área de relacionamentos. Eu me doava demais, doava até aquilo que eu não tinha, e isso me fazia falta, porque eu não pensava em mim, pensava nos outros. Então foi maravilhoso. Eu sou muito grata porque agora eu estou super alinhada, e o que é interessante, quando você conhece seus valores, você sabe exatamente o que você precisa fazer e o que você precisa modificar, parte logo para um plano de ação, e isso é imediato. Eu já tinha feito alguns exercícios de valores antes. Tinha participado de outros processos e tinha feito. Não era totalmente desconhecido para mim os valores. Mas, sinceramente, a forma de aplicação que eu passei agora foi totalmente diferente de qualquer coisa que eu tinha experimentado. Não estou falando isso, é sério. Nunca tinha passado. E para mim, assim, eu percebi o quanto eu não conhecia os meus valores. O quanto eu achava que os meus valores eram determinados, assim. E quando eu comparo a lista que eu fiz no início do processo, quais eram os meus valores, quais os valores que eu estou saindo conscientes agora, não tem nada a ver, né? E aí, conforme os exercícios foram acontecendo, as minhas respostas, eu fui vendo que os meus valores eram outros. E aí foi assim, maravilhoso, foi uma descoberta maravilhosa, porque esses valores, eles norteiam a nossa vida. Você passa a ser uma pessoa muito mais assertiva na tomada de decisão. E não só nisso, né, porque você sabendo quais são os seus valores, hierarquicamente colocados, isso vai influenciar todas as áreas da vida, principalmente também nos relacionamentos, porque você passa a valorizar os seus valores e o do outro também. E assim, para mim, o meu maior ganho foi ver que talvez tinha alguns valores ali que eu falo assim, esse valor não está encaixando mais na minha vida. Foi perceber que, na verdade, aquele valor, ele era um valor escolhido pelo meu ego, e não era um valor verdadeiro meu, não era um valor da minha alma, não era um valor que eu de fato perseguia ele. Então ter essa clareza de quais são os valores que foram escolhidos pelo ego e quais são os valores que são de fato da minha alma, abre uma possibilidade, dá uma clareza de qual caminho que eu vou seguir, né? Fica muito mais fácil para mim agora olhar para as coisas que eu tenho que decidir e saber qual caminho que eu vou seguir, qual valor que eu vou estar respeitando ou qual valor que eu vou estar desrespeitando. Eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão por essa oportunidade de estar participando desse processo de autoconhecimento e autodescoberta. Obrigada. Né? Então, esse valor dentro dessa área está me trazendo mais segurança, está me trazendo mais poder. Eu estou sabendo dizer não quando necessário, e isso não está me torturando, está me fazendo bem. E isso é maravilhoso. Uma imersão que eu recomendo e agradeço, sou grata eternamente ao Brígido e à Vivi por ter dado essa oportunidade de eu estar fazendo parte dessa imersão, de estar colhendo os resultados e podendo estar aqui falando com vocês com propriedade, que essa imersão ela faz a diferença, não só na vida pessoal, quanto na profissional. É tudo feito com muito amor e com muito carinho e cuidado, é muito profundo e te traz uma clareza sensacional. Então eu recomendo que quem estiver assistindo aqui faça, e que você vai ver e você vai sentir o que eu tô sentindo após passar por essa imersão total e autoconhecimento. Vivi, Brígido, gratidão profunda do meu coração por vocês terem desenvolvido esse método e terem compartilhado com a gente, né? Compartilhar com o mundo, porque a gente precisa disso, né? Ter clareza dos nossos valores. Gratidão. Um beijo.
muito mais sentido, assim. Aí você olha para os valores, eu olho para os meus valores hoje e encontro muito mais sentido do que eu olhando os meus valores antes. Antes era muito diferente. Como eu via, era meio pesado para mim ver os meus valores. Hoje eu vejo os meus valores de uma forma muito mais leve e com convicção de que de fato eles são. Então, é algo assim, é uma experiência maravilhosa, que eu recomendo que todo mundo deveria passar, porque você consegue perceber nitidamente que é um divisor de águas na sua vida, como você era antes e como você passa a ser depois, porque você passa a fazer as coisas de forma mais rápida e tranquila. Então, eu recomendo. O Brígido e a Vivi nos acompanharam o tempo todo, nos deram total suporte. Foi um ambiente super gostoso de trabalhar. Então, eu recomendo que quem puder fazer, não perca essa oportunidade. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Sim. E aí, depois dos valores pessoais, pelo menos em mim, ficarem claros, essa máxima faz muito sentido. Porque as oportunidades, elas estão ligadas elas têm que estar ligadas ao nosso íntimo. Então, quando a gente conhece o nosso íntimo, por mais que a oportunidade pareça boa, talvez ela não seja para nós, porque ela não faz parte a médio e longo prazo da nossa vida. O terceiro passo essencial, que também é o terceiro nível de evolução consciente, diz que, baseado nas descobertas realizadas nos 2 passos anteriores, com certeza se abrirão novos horizontes para você. Porque agora você tem informações e motivações suficientes para abraçar um novo propósito de vida. E será através desse novo propósito de vida que você irá canalizar todos os seus recursos, o que facilitará imenso a sua jornada nesta nova realidade que o mundo, quer queremos, quer não, está nos empurrando a todos.
do Deserto à Terra Prometida com o Brígido Silva e a Vivi. E dentro do terceiro NEC, que é um nível de evolução contínua, a gente trabalhou de forma bem profunda a questão da missão e do propósito. Isso para mim era uma angústia que eu tinha na minha vida, né? Porque eu sabia o que eu queria, mas eu não tinha clareza do que realmente era e para que é mesmo que eu nasci. E o último NEC foi a respeito de missão de vida. E foi incrível, né? Você parar para pensar e colocar realmente no papel qual que é a sua missão, qual que é o seu propósito, por que que você realmente quer isso. E sem contar na questão do legado, né? Você definir qual que é o legado que você quer deixar para as futuras gerações e como você gostaria de ser lembrado, né, pelas pessoas depois da sua morte ou depois da sua ida para outro plano. Com os meus valores definidos anteriormente, defini nesse módulo a minha missão e os meus propósitos. Tudo isso alinhado é como se estivesse com a minha bússola ajustada e calibrada para me guiar através das minhas decisões e viver uma vida de realizações e felicidade, que é o que tanto busco. Achei o conteúdo da imersão rica, completa e com certeza esse aprendizado vai me ajudar cada vez mais nas minhas decisões de forma muito mais assertivas, sem perda de tempo e sem gasto de energia. E dentro dessa investigação que a gente faz, né, com o acompanhamento do Brígido, para mim ficou muito claro isso. E foi assim um momento de muita emoção para mim. E agora eu posso, de forma bem pontual, dar passos concretos para aquilo que eu quero e sei realmente que é a minha missão. E você pensar a respeito disso é incrível, porque você fazer algo com um propósito maior, acredito que não tenha preço, né? Você realmente estar caminhando para algo além do seu benefício próprio. Então isso para mim foi incrível, poder definir tudo isso aí junto com o Brígido, né? Que ele acaba me ajudando no teste de validação, onde eu reencontrei o meu real propósito e a minha missão de vida. Então eu sou muito grato ao Brígido. Espero aí com esse vídeo aqui estar inspirando outras pessoas também a estarem participando deste método que é inacreditável. E também cumprindo a mim um pouco da minha missão aqui, né? Porque uma das minhas missões é o quê? É poder ajudar o máximo de pessoas possíveis a alcançarem seus objetivos e metas, tanto no lado pessoal quanto no profissional. Hoje estou muito mais focada, muito mais determinada e sabendo que eu sou capaz de vivenciar essa missão que me foi confiada. Então agradeço muito, Brígido, e a Vivi por essa oportunidade. Um abraço.
face a tudo o que vos apresentei, eu vos posso afirmar que, para você se adaptar ou até mesmo sobreviver neste novo normal, você terá que se reinventar o mais urgentemente possível, através destes 3 passos que eu acabei de falar. Porque será no processo da sua reinvenção que você vai reconhecer o valor do seu potencial pessoal e como o rentabilizar. Você vai ter clareza sobre os seus valores pessoais e como é que eles influenciam a sua forma de pensar, sentir e agir, e como os poderá harmonizar com os seus objetivos ou os seus desafios. E vai descobrir qual é o propósito de vida que você está mais vocacionado a seguir para fazer desta nova etapa da sua vida uma experiência digna de ser vivida. E sem mais, o meu nome é Brígido Silva, sou mentor e facilitador de mulheres e homens com mais de 40 anos que desejam se reinventar, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, com o objetivo de empreenderem.